E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje o papo vai ser sobre o fundo AIEC11. É um fundo imobiliário do tipo tijolo, especificamente do setor de lajes corporativas, e o que mais chama atenção nesse fundo é que ele está pagando aí, devido à sua grande desvalorização da cota nos últimos meses, um dividend yield de 1% ao mês. E a gente sabe que para um tijolo chegar no patamar de 1% ao mês é porque estamos falando de uma grande oportunidade, né? Bom, vou pedir para vocês, se não conhecem o canal, se inscrevam aí, deixem um like, dá aquela moral pra gente, pro nosso trabalho, beleza? Bom, pessoal, lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Como vocês sabem, o objetivo aqui do canal é trazer uma análise estatística, numérica, do histórico do fundo para nortear as nossas decisões de investimento, beleza? Bom, olhando aqui um pouquinho os indicadores fundamentalistas do fundo, a gente vê que ele tem uma liquidez que não é das mais altas, uma liquidez até um pouquinho baixa, 4.000 negociações. Aqui no relatório gerencial a gente vai ver já o volume financeiro que isso representa. Esse fundo tem sob gestão um patrimônio líquido de 500 milhões de reais, aproximadamente, arredondando aqui, meio bilhão. É um patrimônio que não é dos mais altos, mas também está longe de ser dos mais baixos, está aí no meio termo. E o que mais chama a atenção desses indicadores, sem dúvida alguma, é o P sobre VP, É o preço em relação ao patrimônio desse fundo, pessoal. Hoje, ele fechou aí num PVP de 0,67. Então, assim, a gente está falando de um desconto de 33% em relação ao patrimônio desse fundo. E se tratando de um fundo de tijolo, isso acaba ficando mais significativo ainda, porque o potencial de upside aqui é muito grande, Sobretudo quando a gente analisa quais são os imóveis que esse fundo possui, especificamente um deles que eu já vou mostrar para vocês, beleza? Bom, dando uma olhadinha aqui no histórico de preços dele, a gente percebe que a gente está diante de uma das mínimas históricas. A gente teve aqui em 2021, final do ano, R$ 68,10, R$ 67,99, acho que foi a mínima. E agora a gente está com ele sendo negociado aí ao mesmo patamar, 67, 68, ou seja, é um fundo que está, a princípio, em relação ao seu preço de venda, ao preço de mercado, com uma grande oportunidade de entrada, tá bom? Sobre os dividendos, eu vou mostrar para vocês já a média que esse fundo entregou desde o IPO. E é com base nessa média que eu até coloquei aqui na thumb do vídeo, que é um fundo de tijolo que vem pagando 1% ao mês. Tá? A gente vê aqui que o dividend yield está um pouquinho maior, até 1,08, porque ele está considerando o último rendimento. Realmente, considerando só o último rendimento, a gente está aí a quase 1,10%, que já é incrível. Mas eu gosto sempre de olhar para a média, que aí a gente tem um panorama um pouco mais consolidado. Bom, gente, partindo aqui para a planilha, deixa eu até zerar aqui as informações para deixar só as que interessam para a gente. Como vocês sabem, são fundos aqui que eu acompanho, Então, para não tumultuar muito aqui as informações, vamos só destacar o AIEC 11, beleza? Então a gente percebe que ele tem uma média desde o IPO aí, de rendimento por cota de 66 centavos, o patrimônio dele de 102,56, e a cota hoje, pessoal, na verdade, aqui no Funds Explorer não foi atualizado, ele teve uma leve queda de 68,80, ele fechou em 67,35. Aliás, ele ainda não fechou, tá? Deve estar fechando agora o mercado, mas está em torno de 67,30, 67,40. Isso corresponde, pessoal, a um dividend yield futuro de quase 1% ao mês, tá? 0,99 aqui se a gente fosse arredondar, para 1% ao mês. Isso olhando para a média, tá? Mas como vocês já viram aqui, em relação ao último rendimento, aliás, em relação aos últimos rendimentos, desde o começo do ano, se a gente for considerar só os últimos 12 meses, certamente esse dividend yield já chegou em 1%, tá bom? Bom, agora partindo já para o final do vídeo, esse vídeo é um pouquinho mais curto, tentar ser um pouquinho mais objetivo para prender um pouco mais a atenção de vocês. Vamos dar uma analisada rapidamente aqui no relatório gerencial do fundo, beleza? Bom, a gente está falando aí do fundo, o AIEC 11, Autonomy Edifícios Corporativos. Esse é o relatório de novembro, o último que foi divulgado aí pelo fundo. A gente percebe o seguinte, que aqui ele ainda estava
considerando uma cota um pouquinho mais alta. Então, se a gente for olhar o deságio que ele diz no relatório de 30,6, ele subiu, né? Como a gente viu, já está em 33% de deságio, tá? Interessante estar ciente disso, né? Que existe um potencial aqui muito grande, né? Um upside muito grande nesse fundo, tá bom? Além dos dividendos mensais, né, gente? Isso que é o mais bacana de tudo. Aqui não tem muito o que comentar, né? O resultado do fundo aí, ele tem aqui só do mês de novembro e o acumulado, infelizmente não colocou aqui mês a mês. Uma coisinha importante também para falar sobre as taxas, né? Ele tem uma taxa aqui de 0,75% de administração e gestão e a performance um tanto estranha, né? De 20% sobre o dividend yield maior que 6% ao ano. Não é algo que eu costumo ver muito nos fundos, né? Geralmente o benchmark costuma ser com uma outra referência. Mas, enfim, foi o que foi determinado pela gestão, tá bom? Descendo aqui, né, pessoal, vendo aqui o DRE do fundo, a gente, aliás, não é nem o DRE aqui, né, é o comparativo aqui do valor da cota inicial e final dos últimos meses. Descendo mais um pouquinho, vamos dar uma analisada aqui nos ativos do fundo, né? Então a gente percebe que ele tem dois ativos, basicamente, né? O Rocha Verá, Torre D, inclusive é o edifício que está de capa aqui no vídeo, né? Um edifício muito bonito, muito bem localizado. E a gente percebe que ele representa aí, né, em relação ao patrimônio, 73%. Então, não chega a ser um monoativo, mas ele tem uma grande parcela aqui relacionada ao Rocha Verá, né? E tem aqui também um outro edifício, o Standard Building, representando 25%, beleza? Bom, aqui tem mais alguns gráficos, né, em relação à liquidez do fundo. Até acho que eu fiquei de comentar com vocês, né, o valor negociado. Não sei se está em reais aqui, ó. No secundário, diário, o volume diário do mês de novembro foi de 523 mil, até que não é pouco, né, gente? As negociações são menores em quantidade, mas até que o valor não é tão ruim, não. Então é um fundo que, claro, não é o dos mais líquidos aí do mercado, mas é um fundo que permite sim uma entrada e saída com relativa tranquilidade, beleza? Bom, caminhando aqui a gente tem as receitas do fundo, né? Interessante verificar de onde que provém as receitas. Outro detalhe importantíssimo, né? 0% de vacância, isso é muito legal. É difícil, né, a gente ver um fundo de laje hoje com uma vacância zerada. A gente sabe que é um setor que apanhou muito nos últimos meses, né, sobretudo por conta da pandemia. E a gente percebe o seguinte, o Rocha Verá, ele corresponde a 67% de toda a receita desse fundo, né? Outra coisa interessante é o indexador, né? Ele é indexado aí pelo IGPM, não pelo IPCA. E também é um contrato atípico, né? Geralmente contratos atípicos são aí para galpões logísticos, são aqueles contratos mais longos, aqueles contratos mais específicos para atender determinado cliente, mas nesse caso aqui das lajes do AIEC 11 também são atípicos, muito interessante também esse ponto, tá? Tanto do Rocha Verá quanto do Standard aqui. Os inquilinos aqui, né, tem o DOW, não sei exatamente qual seria esse inquilino. E do Standard a gente tem o IBMEC, né, que é um pouquinho mais conhecido, pelo menos para mim, né? Pode ser que isso aqui seja tão grande quanto. Bom, a área bruta locável, né, de quase 23 mil metros quadrados, interessante também. E aqui, gente, olha só que bacana, já caminhando para o final do vídeo, né? A gente vê aqui esse Rocha Verá, né? O Diamond Tower. Muito legal, ele está muito bem localizado, né? Tá perto aí, tá aqui na próxima Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. A estação, né? CPTM, Morumbi. Então, assim, é um local privilegiado, um local muito positivo, muito bom, né? Isso facilita demais a alocação para os inquilinos. Inclusive, até acho que foi até um destaque aqui do fundo, ó, que esse complexo ele fica próximo, né, da CPTM, de 2 shoppings de São Paulo. Então, assim, tem acesso pela Marginal Pinheiros, pela Avenida Chucrizandan. Então, assim, possui, né, uma localização muito interessante, tá bom? E percebam que é um edifício muito moderno também, né, muito bonito. Bom, aqui partindo para o segundo, já no Rio de Janeiro, também tem uma localização muito positiva, né? A gente vai verificar já que um prédio já talvez não tenha o mesmo externo do outro, né? Um pouquinho mais conservador nesse sentido. Lembrando que ele está com 100% locado também, né? Pelo IBMEC, muito interessante. E a gente percebe que a localização aqui do Standard, né? Aqui na setinha do Google, está bem perto aqui de
alguns setores interessantes, né? Aqui a Baía de Guanabara, não sei para quem conhece o Rio de Janeiro, né? Então, tá aqui bem perto do centro, eu acho, né? O centro acho que fica por aqui. Eu, não sou, eu sou de São Paulo, né? Fui poucas vezes para o Rio, mas acredito que o centro esteja por aqui ou mais pela esquerda. Aqui, ó, o aeroporto Santos Dumont também, né? Muito bacana. Isso também facilita bastante a questão de locomoção dos inquilinos, dos executivos, enfim. E acaba sendo uma área ainda positiva para a alocação do fundo, beleza? Gente, eu acho que o mais importante é isso. Um fundo de tijolo pagando aí 1% ao mês é algo muito interessante. Estou estudando ele, pretendo incluí-lo na minha carteira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se de alguma forma esse conteúdo contribuiu com o seu conhecimento ou para a sua carteira de investimentos, eu peço gentilmente que você deixe seu like aí. Quem sabe a gente consiga chegar em 900 inscritos até o fim do ano. Valeu, gente. Muito obrigado. Aquele abraço.